Boa noite a todos, boa noite e estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD e hoje com o nosso assunto estímulos auriculares. Muitas pessoas, muitos alunos e muitos seguidores pediram para mim para eu falar mais sobre o cristal programado, o que é. A gente tem uma live sobre isso e eles pediram para eu esclarecer um pouco melhor. Boa noite, Rocio. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a live, né? E aí eu resolvi de não fazer uma live somente com os cristais. Eu resolvi de fazer uma live com todos os nossos estímulos auriculares. Então, a gente vai começar, né? O pessoal vai entrando a hora que der, tá? E no Simplifique com a TCD, hoje sobre os estímulos auriculares. Bem, qual seria o primeiro estímulo auricular? E que eu gosto e uso também. Eu gosto muito dessas agulhinhas, tá? Que são agulhas de estética, que a gente usa no rosto. É bem pequenininha, vou colocar aqui, ó, melhor. E a gente usa com um aplicador, né? Então, é muito fácil você localizar o ponto. Vamos supor que eu queira um ponto aqui na minha mão, tá? Que seja na orelha. Olha lá, ó. Então, você localiza o ponto na orelha e coloca essa agulhinha. Acertei o ponto. Eu gosto muito, Rocio, eu gosto muito dessas agulhas, tá? E elas são precisas, porque a hora que você aplica, você sabe onde você está aplicando. Diferente dessas agulhas que deixa eu pôr a mão aqui para ver se melhora. Essas agulhas também são bem fininhas e pequenas, só que elas não podem ser colocadas com aquele aplicador, ó. Deixa eu colocar aqui. Elas são bem pequenas também. Tá? E eu utilizo também, vamos ver aqui se fica melhor, assim, ó. Eu utilizo também na orelha, e aí é sem aplicador. Eu coloco o ponto, vejo o ponto e coloco, porque se eu for usar com o aplicador dela, eu não acerto o ponto, tá? Então, essas agulhas também, né, são muito boas. Deixa eu colocar outra aqui, que eu também uso, que eu acabei de colocar em você, que eu coloquei em mim, ó. Ó a diferença do tamanho, tá bom? Acho que deu pra ver, agora dá pra ver, ó. Também são agulhas em que eu faço tratamentos tipo emergenciais. Aquela pessoa que chega, boa noite. Aquela pessoa, obrigada de todos que estão aqui, boa noite a todos. E aquelas pessoas, eu não sei se é o Alan que tá aqui ou não, ou o pessoal dele, da ECOA, né? Então,
Sabe aquelas pessoas que chegam com uma ansiedade a mil ou uma depressão muito terrível? Eu utilizo agulha em uma orelha, porque eu preciso dar um estímulo forte, e depois eu termino com os cristais. Mas nós vamos devagar, que tem muito estímulo e tem muita coisa para falar para vocês. Então agora nós falamos das agulhas, porque nós estamos falando estímulo auricular. Eu coloquei uma agulha aqui, é que eu não consigo colocar uma agulha aqui em mim para mostrar para vocês. Mas até posso, ó. Eu faço isso em mim sozinha. Quer ver? Ó. Vou tentar colocar aqui no Xemém, ó. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo? E o bom é que não dói nada. Tem pontos que dói, tá? Então, são agulhinhas que a gente coloca na orelha. Já expliquei para que eu uso. Acho que não sangrou, não. Gostei. Olha ela aprontando, tô aprontando mesmo. Então, vamos lá. Temos também na orelha essa que começou, né? Ó, são agulhinhas semipermanentes que eu comecei a fazer o tratamento quando eu comecei a aurícula. Só tinha isso. Então, o estímulo auricular era somente essas agulhas. Não tinha semente, isso no ano do EPA, né? Quando eu comecei a fazer aurícula, tá? Eu tenho ainda 2 pacientes que usam essas agulhas. Só que eu sou muito criteriosa, né? Eu coloco, dói. Até não dói para colocar, Rocio, mas ela dói no ficar. E aí eu, no mínimo 5 dias, mas eu tenho pacientes que gostam de deixar de 5 a 10 dias. Só que eu digo o seguinte, por favor, se começar a doer, se começar a latejar, tem que tirar, porque essa agulha pode infeccionar. Imagina infeccionar um ponto de acupuntura na orelha. É difícil, e eu sei, já tive isso, e é bem complicado, tá? Então, agora eu tô deixando aqui. Isso, principalmente quando vai dormir, dói muito. Mas essas 2 pacientes não abrem mão. Até já tentei colocar cristais. Então, dependendo, por exemplo, da nossa imunidade, é com o cristal. Se eu precisar um tratamento digestivo, não é com essas agulhas que eu vou fazer, né? Seriam com os cristais. A gente já chega lá. Bom, qual outro estímulo que nós temos na aurícula, que nós tínhamos, eu não uso mais, quando são essas agulhas subcutâneas. Deixa eu colocar aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha o tamanho delas, tá? Vocês colocam ela subcutânea, por exemplo, pegando uma área de ombro, pegando uma área de coluna, e dói e inflama. Então, eu também não uso mais. Isso aqui era usado muito, gente, em pontos, e ainda usam, tem professores que usam e alunos que usam, em pontos sistêmicos, em que você coloca uma agulhinha dessa, tá? E deixa, tá? Eu não gosto, tá? Inclusive, tem alguns alunos que colocam essas agulhas em pontos sistêmicos, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Então, hoje eu fui lá no meu consultório, à tarde, até estava comentando com a Ellen, catando tudo o que eu tinha para mostrar para vocês. Então, assim, outro estímulo
que a gente usa na orelha é a sangria. E a sangria eu não faço com agulha. Embora hoje eu fiz uma sangria em ponto de ombro, pus uma agulha em ponto de ombro e sangrou, tá? Mas a sangria a gente faz com essa lancetinha aqui, que todo mundo conhece. Agora prestem atenção, gente, pelo amor de Deus. Vocês só vão sangrar a orelha que permite sangramento, que são as orelhas yang, as orelhas vermelhas. Por favor, não vão sangrar quando o paciente é yin, quando a orelha está branquinha como a minha, tá? Porque vai dar problema, nós temos uma live aqui falando sobre isso. Claro que quando você tem uma hipertensão, esse paciente é yin, gente, quando você tem uma hipertensão, um AVC, você precisa sangrar. E a orelha não está branca, a orelha está vermelha. Então, você vai sangrar. Outro estímulo na orelha que nós temos, que é o inverso da sangria, é a moxa. Eu não gosto de fazer com essa moxa. Eu gosto de fazer com a minha moxa, que eu trouxe da China, que ela é pequenininha e eu consigo pegar os pontos na orelha. E essas moxas é um outro estímulo, também só são utilizadas quando a orelha é yin, quando a orelha tá branquinha. E vocês sabem que a moxa na orelha é maravilhosa. É maravilhosa. Vocês podem também fazer uma massagem na orelha e depois fazer uma moxa, tá? Outro estímulo auricular que eu trouxe para vocês verem. Vamos ver aqui se eu vou conseguir mostrar. São magnetos. Olha, esses magnetos são para estímulo auricular. E tem esses daqui também, que são... Deixa eu colocar na minha mão para vocês verem. E vocês também têm que saber, tá? Se vocês vão tonificar, desculpa, ou sedar com o magneto. Eu não vou conseguir colocar na minha mão. Esse é um magneto que eu uso de vez em quando. Opa! E nós temos um outro bem pequenininho, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. É menor, tá? Então, acho que assim, acho que dá para ver o tamanho deles menores. E aqui, sim, você tem que saber se você vai precisar tonificar ou se você vai precisar sedar. Porque se você colocar o magneto errado, o tratamento do seu paciente vai dar errado. Um outro estímulo que nós temos são as nossas sementes. Acho que assim vai aparecer melhor, tá? Não sei se vai aparecer, tá? Nós temos dois tipos de sementes, não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui é escura e aqui é de mostarda, tá? Eu achei bem legal esse, porque você tem os dois tipos, que é a couza, que é escura, e a de mostarda, que é a clarinha. Que é o estímulo que a maioria dos profissionais usa, né, na orelha.
tá? Antes dos cristais eu usava muito semente. Mas, na minha época, não existia semente assim que são esterilizadas. A gente comprava as sementes e montava nas placas de aurículo. Só que uma das pessoas que a partir disso, eu não usei mais, foi minha filha. A minha filha teve uma alergia horrível com a semente, tá? Porque não era semente autoclavada. Porque hoje, para você usar semente, ou você compra assim, pronta, ou você tem que autoclavar as sementes, porque as sementes dão alergia na orelha e dá infecção. Então, a minha filha, por exemplo, é uma que ela não pode colocar semente na orelha. Então, vamos tirar uma semente aqui para vocês verem. Ela já vem pronta com o micropore, tá? E aí vocês vão colocar na orelha. Claro que eu não vou conseguir colocar uma semente aqui. E aí, que a maioria do pessoal usa, né? Que dá um resultado muito bom. Mas nós já chegamos lá. Calma. O outro estímulo que nós temos são os cristais de silício, que são os stirpers. Professora, esse stirper é para colocar no ponto sistêmico? Sim. Mas eu tenho os stirpers pequenininhos, que são utilizados, eu deixo montado aqui na minha placa. Peraí. Que são utilizados para aurículo. Olha a diferença do tamanho deles. E opa! Tá bom? Então, stirper auricular, cristal de silício e stirper sistêmico. Por que a professora mostrou o stirper sistêmico? Porque eu, quando vou usar stirper auricular, eu não uso pequeno. Eu uso grande e eu já mostrei aqui por que eu uso o stirper grande. Porque quando eu preciso colocar na coluna, né, na região do muro, vocês sabem que o cristal dói muito, ou a própria semente. Ou eu coloco o cristal atrás da orelha, ou eu sei que o paciente tem muita reclamação, então eu coloco, por exemplo, o stirper assim. Por exemplo, eu pego toda uma parte lombar da orelha e eu pego o quê? Muro, músculo e neural. Só que o paciente sai daqui parecendo uma cirurgia plástica. Porque imagina vocês um micropore para colar assim na orelha. Você tem que passar vários micropores. E eu já digo para o paciente, vou colocar, mas tem que forrar de micropore, porque senão vai cair. E ainda você tem que pedir para o paciente fazer isso na parte de baixo para colar o stirper na parte neural. Fica maravilhoso. Imagina homem fazendo isso, não faz, né? Mas é um tratamento que eu gosto. Tá? Só que assim, eu vou dar um macete da professora Linéia, não tem nada a ver com outro professor. É uma das coisas que eu aprendi durante todo esse tempo fazendo aurículo e sistêmica.
que o Stirper, para mim, professora Linéia, sistêmico ou auricular, só melhora, só funciona no outono e no inverno. Na primavera e no verão, eu não tenho resultado bom com o Stirper. Não é que eu não tenho resultado bom, eu não tenho o mesmo resultado quando eu uso, por exemplo, se eu vou usar num ponto sistêmico o Stirper, vamos dizer, eu vou usar no ponto T4 aqui, por causa de dor no punho, tá? Ou no VB21 aqui, tá? Que tem muita gente com dor, no verão é como se eu não tivesse colocado nada. Então, ele é cristal de silício, então talvez ele esquente alguma coisa. Então, no inverno eu tenho uma resposta maravilhosa com o Stirper. No verão, nem tanto. Funciona, mas nem tanto. Mas isso é uma coisa minha, não sei se alguém tem essa mesma impressão. Por favor, passa mensagem para mim, tá? Ah, tá. Tem sim. Inclusive, eu não tenho, Cris. Existe cristal assim, sem programação, igual a semente. O cristal pronto, sem programação, assim. Tá? Eu também não uso. Tem uns 10 pacotes disso aqui lá. E agora temos uns. Eu não tenho aqui para mostrar, que o nome é Apong, que você pode colocar na orelha também, ou na mão quando você faz coriô. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas eu não uso, dói também, porque ele tem umas pontinhas. E aí agora, né, nós vamos entrar não nos cristais sem programação, mas nos cristais programados. Todo e qualquer cristal programado precisa montar a placa, a não ser esses que vêm montados na placa com micropore, mas esses cristais não têm programação. São cristais normais, sem programação. E todos os cristais programados têm que ter atrás da placa o símbolo da pessoa que vende o cristal para você. E você precisa montar a placa, tá? Agora, por que a professora Linéia, desde que conheceu o primeiro cristal, que foi o cristal radiônico, depois trabalhei com o cristal harmônico e agora eu tenho o meu, de tantos meus alunos falarem, Linéia, você tem que fazer um cristal teu para TCD, né? Em outubro vai fazer 3 anos dos cristais da TCD. E por que a Linéia gosta do cristal programado, que foi a origem da pergunta que eu dei para vocês no início da live, que queriam que eu explicasse mais sobre o cristal. Então, é um cristal de silício também, né? É pedrinha. E ele é programado. Professora, como que se programa? Eu não vou dar aqui o spoiler, né? Cada profissional programa de um jeito. O professor Raul programava com os aparelhos dele, porque ele era engenheiro eletrônico, ele tinha um baguado, um aparelho. E o professor Edson trabalhava com computador, com cordas. E eu trabalho, né, com o equilíbrio do yin e yang também em aparelhos, fazendo os cristais. Agora, por que? Vou colocar aqui, ó. Opa, saiu, deixa eu pegar outro. E é a explicação que eu dou para todos os meus pacientes. Vamos supor que eu estou colocando uma semente no ponto do fígado.
e eu vou colocar um cristal, vamos pôr aqui do ladinho, mais para cima. Ó, no ponto da vesícula biliar. Por que que a professora prefere os cristais? Então, assim, os pacientes chegam e perguntam assim: ai, você não usa semente? Não, não uso semente. Por quê? Por que que você usa cristal? É a explicação que eu vou dar para vocês agora, para quem está querendo saber. Por que que eu vou usar uma semente em que eu vou colocar no ponto do fígado e a semente, desculpa, a gente batia aqui, tremeu tudo, e a semente vai agir no órgão fígado? Só isso. Nossa, mas não é legal? Sim, é legal. A mesma coisa se eu for colocar uma agulha no ponto do fígado, tá? Vou colocar uma agulha no ponto do fígado, ela vai agir no órgão fígado. Se eu for colocar sei lá onde que eu enfiei agora, meu stipper, tá? Tá uma bagunça aqui que vocês nem imaginam. Achei. Por que que eu vou colocar um stipper desse, ou um stipper auricular menor, tá? No ponto do fígado, ele vai agir no órgão fígado. Agora, por que que eu coloco o cristal programado? Porque, gente, vou começar a história do início. O professor Raul, ele estava com dificuldade em fazer tratamentos emocionais nos pacientes. Ele não conseguia tratar na orelha pontos emocionais. Vocês sabem que nós temos o Xemen, nós temos o simpático, nós temos o SNV, mas ele precisava de mais pontos para depressão. E ele usava semente, ou ele usava agulha, mas ele estava cansado disso. E aí ele foi pesquisar e ele achou os cristais radiônicos. Então, por que que a professora Linéia, de 15 anos para cá, ela só usa cristal? Porque essa é a explicação que eu dou para o meu paciente. Se eu vou colocar uma semente no ponto do fígado, eu estou tratando o órgão fígado. Agora, se eu vou colocar um cristal no ponto do fígado, presta atenção agora para aquelas pessoas que me perguntaram. Eu vou agir em 5 níveis, antes eram 4, agora são 5. Como assim, professora? A hora que eu coloco um cristal no ponto do fígado, eu vou agir no fígado do paciente, no órgão fígado do paciente. Aqui está na vesícula, na víscera vesícula, tá? Vamos dar um exemplo do fígado que é melhor. Além disso, eu tenho mais 4 estímulos com o cristal. Quais, professora? A hora que eu coloco um ponto no fígado, além do órgão que eu estou tratando, eu vou tratar o emocional do fígado. Eles fazem assim. Qual é o emocional do fígado para nós acupunturistas e para os pacientes que eu explico? Eu vou tratar a raiva, a mágoa, o rancor e o ressentimento. Como que você sabe, professor? Nós temos um vídeo no YouTube mostrando a diferença da aplicação da semente e do cristal. É um dos primeiros vídeos meus do YouTube, através da radiestesia. Então, órgão emocional, eu vou limpar o meridiano do fígado desde F1 até F14.
que é o canal de energia do fígado. Professora, mas como assim? Quando você pega um pulso ou uma língua e vê que o fígado está deficiente ou em excesso normalmente, e eu faço isso através da radiestesia, eu pego o ponto do fígado no pé, o F1, e ele está em desequilíbrio e o meu meridiano gira anti-horário. Isso significa que se eu comparar a radiestesia para ver meridianos, eu também vejo eu vejo o pulso e eu vejo a língua. Quando eu coloco o cristal no fígado, opa, na orelha direita, né? Eu vou lá no ponto que o meridiano estava em desequilíbrio e na hora o meu meridiano gira horário. Isso significa que o meu meridiano está em ordem. E se você for pegar o ponto do fígado no pulso, você vai ver que ele já está diferente. Então, órgão, emocional, meridiano. O que mais que falta? O cristal, ele não precisa, você não precisa, eu tenho que sedar o fígado. Aí eu vou lá e vou colocar uma semente de mostarda, ou vice-versa. Eu já nem sei mais porque eu não lido muito com isso. O cristal, ele sabe se precisa sedar ou tonificar um ponto. Normalmente o ponto do fígado você acalma. Tá? Então, você colocou no ponto do fígado, a orelha já sabe se precisa tonificar ou sedar. E o quinto, que antes não tinha, né? Tudo isso sou eu que estou falando, porque para outros professores é só o emocional e o órgão. É um trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo. O cristal tem precisão no local. Vocês sabem que a área do rim, a área do fígado, a área da vesícula biliar na orelha, o ponto, não é um ponto, é uma areazinha pequenininha. E aí vai que diz assim, às vezes você vai colocar uma semente, né? E você diz assim, olhava, né? Eu dizia assim, mas não tá bem certinho no ponto, né? Com o cristal, não. Porque cada vez que você coloca um cristal, você fala, estou colocando o cristal no ponto do fígado. Claro que você não vai pegar um cristal e vai colocar no ápice da orelha e vai dizer que é o fígado. Claro que daí ele não vai agir. Mas diferenças de 1 milímetro, ele sabe. Eu não vou colocar o cristal no ponto do rim e dizer que eu estou colocando no fígado. É a área do fígado, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o lado, em torno de 1 milímetro. E o cristal pega essa precisão em se colocar no local certo. Agora prestem atenção. Por que eu vou colocar todos esses estímulos, ou principalmente uma semente, se eu posso colocar um cristal programado no ponto e eu agir nos 5 níveis que eu preciso? Porque a semente não faz isso. Tem semente programada. Não faz, já experimentei, não faz. Agulha não faz isso. Mas eu, quando preciso, que nem eu falei no início da live, eu coloco as agulhas, tiro e termino com os cristais. Porque eu preciso, o paciente tá mal, então eu preciso dar um estímulo bem forte e aí depois eu coloco os cristais para agir no meridiano, no órgão,
no emocional. Se ele precisa tonificar, você dá. E ele tem a precisão de tratamento. Precisão do estímulo. Do ponto, desculpa. Tá? Então, hoje, né, é muito difícil eu usar outros estímulos a não ser o cristal programado. Gente, semente eu não uso. Não uso mais. Um dia, quem sabe, né? Eu vou fazer uma experiência em ressonância ou em tomografia. Não com agulha, que já foi feito, né? Tem professores que têm essa técnica. E eu me ofereci para fazer isso com cristal. Não, isso não existe. Então tá bom. O dia que der que eu conhecer alguém, eu já fiz a nossa experiência do nosso curso do decágono. E eu fiz a comprovação do decágono que ele limpa os medicamentos. E o nosso decágono é maravilhoso. Esse é assunto para outra live. Então, eu acho que eu dei todos os estímulos, fora um que eu não tenho aqui, né? Mas que machuca muito. Que inclusive é feito muito em Coriô, para estimular. Tanto que quando eu fiz o curso de Coriô, eu falei, graças a Deus, né? Eu agora não preciso tirar a roupa do paciente para fazer acupuntura no inverno. E eu comecei a fazer agulha numa mão e moxa na outra, que é Coriô assim. E eu falei, e os pacientes urravam de dor. E eu parei de fazer. Quando eu comecei a trabalhar com cristal, é cristal numa mão e moxa na outra. Maravilhoso. Maravilhoso. Sem dor. Obrigada, Ellen. Obrigada, Rocio. Eu também amo esses cristais. E eles estão muito fortes. Muito fortes. Eles têm um angstrom, né? Em que a hora que você coloca, por isso que você, né, os nossos alunos sabem como utilizá-los. Ai, Ellen, se eu pudesse, acho que eu jogava cristal na caixa d'água, né? Mas não dá. Alguém tem alguma pergunta para se fazer? Acho que até colocar na caixa d'água ali. Na minha caixa d'água eu tenho o símbolo, né? Minha caixa d'água está energizada. Com o nosso gráfico mãe e os 5 cristais. Não precisa jogar, não. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, né? As pessoas que perguntaram, desculpa, que perguntaram para eu falar dos cristais, tá aí. Aí hoje, né? Peraí. Nós temos também os alfinetinhos que não são para colocar na orelha de paciente, mas é para colocar nos nossos tratamentos à distância, nas orelhinhas de silicone. Tá? Pelo amor de Deus, não vai usar isso na orelha do paciente. Eu acho que aqui fica mais fácil de ver, ó. O estirper que eu falei, é que aqui a orelha é maior, né? Então ele pega. Ah, não, é muito grande, não dá, não. É melhor na orelha pequenininha, né? Que ele pega muro, músculo e neural, ó. Então eu preciso fixar muito bem isso na parte neural, ó. Agora deu para aparecer bem. Inclusive, eu dei uma palestra no SEATA sobre isso aqui.
de colocar o stirper, né, na orelha, pegando os três muro, músculo e neural. O Dr. Vu falou, nossa, que legal, eu uso só no ponto mesmo, né? Então, essa técnica de muro, músculo e neural, fui eu que aperfeiçoei por causa de quem? Por causa da aurículo francesa, que a aurículo francesa trabalha muito aqui dentro, né? Muito nessa parte aqui, que ele tem aqui na vértebra C4, ele tem um ponto chamado ponto G de Nogier, que é o ponto maravilhoso, que é um ponto também para estresse e é um ponto calmante. Muito legal também, tá? E aí é a parte neural, então eu aprendi isso na acupuntura auricular francesa. Isso aí, Ellen. Eu sei que você só usa o cristal. Nossos alunos, a maioria usam cristal, né? Vocês sabem desse ponto, né? O ponto G de Nogier, na vértebra C4, indo para dentro, é o ponto G de Nogier, que é um ponto calmante e tranquilizante. Por exemplo, dando mais uma dica, deixa eu pegar um lápis aqui. Quando você faz isso aqui e faz isso aqui, você sai do endócrino, passa pelo 0, tá? E chega na parte de baixo aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Nessa parte neural, para a acupuntura francesa, aqui é o ponto SNV. Tá? Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Eu acho que vai dar para fazer isso aqui com a agulha, ó. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui assim para mostrar para vocês, ó. Eu venho aqui assim, ó. Venho reto, passo pelo ponto. E o Nogier usa agulha aí. Passo pelo ponto, ó, tá vendo, ó, endócrino, ponto 0, e eu caio no muro lá, ó. Esse aqui é o ponto SNV da francesa, tá? Assim como eu tenho o ponto, peraí, 1, 2, 3, 4, que é o ponto G de Nogier, ó. Impossível voltar a usar outra coisa depois do teu curso. Obrigada, Cris. Obrigada. Isso aí. Muito bom isso. Graças a Deus. Então, assim. Gente, tem um link na minha bio agora. Foi colocado, tá? Porque nós vamos fazer um café com a TCD na quinta-feira diferente. Eu estou craneando aqui, porque eu vou ter que colocar um banco aqui atrás, porque eu não tenho quem filmar, vou ver se eu consigo. E eu vou mostrar a primeira medida da TCD para vocês, porque vocês sabem que eu nunca consigo mostrar no café uma medida, porque não dá para fazer, porque eu tô sozinha aqui, né? Então esse café vai ser especial. Vão ter mais 2 presentes, não posso falar. E esses 2 presentes só vão ganhar quem estiver na live na quinta-feira, tá? E aí vocês acessando esse link, nesse link a gente vai passar o link dos presentes,
tá? Vai ser um café diferente, tá? Vocês vão gostar. Talvez a aplicação nossa não seja auricular, não vai ser um tratamento, mas vai ser um tratamento especial que eu vou dar no café, da primeira medida da TCD, que quando eu comecei a fazer a técnica da TCD. Beleza, depois você assiste o café gravado, tá? Então, Ellen, você coloca o despertador, tá? Então, é isso aí, pessoal. E outra coisa, dia 4 e 5 de outubro, daqui 15 dias, eu estarei no SEATA dando um curso presencial. Para aqueles que estão na plataforma e estão com dificuldade de fazer os tratamentos, vão assistir o curso presencial. Lá no final de semana eu dou o curso inteiro da TCD. Só não dou aurículo, eu não ensino aurículo, eu não ensino onde estão os pontos, até os pontos principais eu mostro em mim onde estão. Eu vou dar todas as medidas, as 40 medidas, eu vou dar aurículo, todos os nossos tratamentos de aurículo, vou dar todos os tratamentos à distância, tá? E assim, aqueles que estão na plataforma e têm dificuldade, eu não sei fazer esse tratamento, vamos dizer assim, eu não sei fazer o tratamento da TCD para enxaqueca. Cara, eu vou fazer para vocês verem lá. Eu vou fazer aurículo. Eu vou fazer aurículo com esses pontos para ansiedade e depressão, para vocês verem nos alunos. Tá? Então, aproveitem. Para quem é aluno do SEATA, tá R$500. Aliás, 480. Para quem não é aluno, tá 520. Nem a nossa reciclagem tá esse preço. A única coisa é que na reciclagem vocês ficam com todos os vídeos, saúde da mulher, saúde do homem, apostila de fitoterapia, entende? Agora lá vocês vão aprender o básico, a técnica legal. Quem quiser, fala comigo. Eu dou o número do SEATA e vocês vão lá e parcelam o curso. Então não esqueçam, quinta-feira nós temos o café e daqui 15 dias estarei no curso presencial em São Paulo. Ninguém quer conversar mais, falar alguma coisa? Então, até quinta-feira no nosso maravilhoso e especial Café com a TCD. Espero vocês. Um beijo!